admita. Quando não souber, admita. Quando não puder, admita. Quando você sabe que lá no fundo você não é capaz para determinado trabalho, admita. Você sabe o que é a luz? A luz espiritual é a capacidade que o indivíduo tem de olhar para si profundamente, para depois disso poder olhar para o outro e assim, gradativamente, ir ampliando a sua visão. Isso é a luz. E através dela nasce uma força tremenda, absoluta, que faz com que você não trema na base, faz com que você se sinta, por mais difícil que seja, mas que você se sinta encorajado para admitir as coisas das quais você desconhece. Ou quando você erra, a luz é a força que a gente tem para admitir quem nós somos para nós mesmos, o grau em que estamos, sem criar ilusões, sem criar na gente uma ideia errônea de si. Porque tem muita gente que quer ser, tenta ser aquilo que não é. Como, por exemplo, você já viu aquela pessoa que vem de um mundo financeiramente mais simples, mais humilde, cresce, se torna rico. O pobre que vira rico. E de repente ele se torna uma pessoa completamente intragável, soberba, porque ele nunca soube lidar com a riqueza. Então, quando ele tem um poder aquisitivo em suas mãos, ele se sente extremamente superior. Às vezes, completamente diferente de quem já nasce nesse berço. Porque para ele é comum. E ele não sente uma diferença dentro de si por isso. Claro que depende de pessoa para pessoa. Mas a verdade é que quando a gente tenta ser aquilo que a gente não é e construímos a partir disso uma espécie de imagem que não consegue se fortalecer, você acaba precisando de artifícios, de muletas ou de outras pessoas para tentar criar uma imagem que você está muito longe de ser. Hoje nós vamos falar de Flor de Lis, minha análise espiritual com vidas passadas. Vamos lá. Primeiramente, seja bem-vindo. Deixe-me apresentar se você não me conhece ainda. Meu nome é Fernanda Roosevelt e você está convidado a me conhecer pelos meus vídeos aqui no canal, em que eu conto muito do meu universo de arte, vida e espiritualidade. Verdade que os vídeos espirituais são os mais fortes por aqui e tem várias playlists que você pode dar uma mergulhada, estudar e me conhecer a partir deste conteúdo. Não sou autoridade em nenhum assunto, apenas compartilho as experiências das quais eu tenho uma visão mais direta, sem achismos ou sem ficar preso a literatura ou as teorias das quais eu gosto muito, faço parte porque escrevo, também sou escritora, porém eu gosto muito de viver a vida e a partir dela ter as minhas próprias definições e é isso que eu compartilho aqui com vocês. Então chega chegando, deixa a sua curtida, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, me siga nas redes sociais e deixa eu deixar um recadinho logo de cara aqui pra você. Quem quiser adquirir o meu livro, gente, são poucos exemplares. Uma história de vidas passadas, o livro em que eu conto a minha história de vidas passadas. Levei 10 anos para finalizar esse livro. Eu conto uma fase em que eu vivi, baseada numa ficção, na verdade, me inseri numa ficção por questões muito pessoais, mas aqui eu conto o meu despertar, um grande amor de uma vida passada, que ainda continua sendo meu grande amor e vai ser meu grande amor para sempre, porque ele é. E eu não pude conhecê-lo, não pude conviver com ele nessa vida porque ele desencarnou. Então eu conto essa história aqui no livro, que também é o enredo do meu espetáculo, uma história de vidas passadas. Sempre foi minha missão espiritual contar a minha história e a partir dela trazer outras histórias de vidas passadas. Isso me foi dito quando eu tinha 16 anos. E só hoje isso faz, assim, tipo, pleno sentido na minha vida. Manda um e-mail para fernandaroosevelt.terapeuta@gmail.com. Você pode recebê-lo autografado na sua casa. E este e-mail que eu acabei de fornecer é o e-mail também da minha equipe, tá, gente? Para quem quiser fazer terapia comigo, que é a terapia reencarnacionista ou terapia tradicional. Enfim, voltando ao nosso assunto. Quem é Flor de Lis? Nós vamos recapitular essa pessoa através daquilo que é notícia, através daquilo que todo mundo conhece, e vou trazer uma perspectiva espiritual também, ou seja, uma leitura mais profunda da sua verdadeira motivação para aquilo que a gente conhece. E, bom, vamos lá. Flor de Lis, atualmente, presidiária, é isso que ela é no momento, pelo assassinato de Anderson do Carmo de Souza, que na época foi o seu marido e também pastor. Ela, também pastora, cantora gospel, e ficou conhecida por ser mãe de 55 filhos. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre isso. Para recapitular um pouco da história do que aconteceu, eu vou ler uma matéria aqui que é de 29 de agosto de 2020, escrita por Pamela Malva, publicada em Aventuras da Escola, no site da UOL, tá? Só pra gente dar uma recapitulada. No dia 16 de junho de 2019, mais de 30 tiros foram disparados contra o homem, em um caso que chocou o país, que no caso se trata do pastor Anderson do Carmo. Meses mais tarde, a Operação Lucas 12, em referência ao capítulo bíblico de mesmo nome, desmascarou outros integrantes do assassinato. No total,
11 familiares e amigos do pastor foram indiciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Entre os acusados, o nome mais surpreendente é o de Flor de Lis dos Santos de Souza, a esposa da vítima. Além dela, mais de 55 filhos do casal foram indiciados e presos. Além dela, mais 5 dos 55 filhos do casal foram indiciados e presos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro no dia 24 de agosto de 2020. Após meses de investigação, as autoridades cariocas perceberam que o caso Anderson do Carmo era muito mais amplo do que imaginavam. Além do homicídio, a família do pastor ainda teria outros segredos para esconder. Matriarca de uma família reconhecida por seus valores, Flor de Lis é pastora, cantora, deputada federal do Rio de Janeiro pelo PSD desde 2019. Tem filhos adotados, filhos biológicos. Dentro de sua casa, no entanto, a vida era um pouco diferente do que Flor de Lis mostrava nas redes sociais. Segundo as investigações, a família está cercada por traições, tentativas de assassinato e incesto. Para o delegado Alan Duarte, responsável pelo caso, tratava-se de uma organização criminosa. As investigações mostraram que Lucas César dos Santos, filho adotivo da mulher, teria sido responsável por comprar a arma, enquanto seu irmão Flávio dos Santos Rodrigues teria sido executor dos 30 tiros que mataram Anderson. 30 tiros, galerinha. Também ficou claro durante as recentes investigações que a casa da enorme família guardava mistérios insólitos. Um deles é a mais chocante de respeito às supostas relações incestuosas entre os integrantes do grupo. Tem muita coisa por debaixo do tapete. Na verdade, muita coisa já veio à tona. Aqui eu tô só recapitulando um pouco para a gente poder ter um entendimento daquilo que aconteceu nesta vida. A verdade é que o crime foi planejado, eles estavam tentando matar, o pastor já havia tempo. Chegaram a contratar um assassino que não conseguiu executar, chegaram a tentar envenenar esse cara, que também não conseguiram ter êxito através do envenenamento, enfim. E eu estava assistindo uma entrevista do biógrafo, desses casos, que é conhecido no Brasil por trabalhar com esses crimes, principalmente levando em consideração essas mulheres, como Suzane, Elise Matsunaga e também a Flor de Lis, que é o Ulisses Campbell. Ele traz à tona que o gatilho foi quando Flor de Lis vinha descobrir que tinha aí um desvio de dinheiro das coisas que ela fazia, dos shows que ela fazia. Quanto mais a gente estuda esse tipo de crime em que há dinheiro demais ou poder demais, observe que quando a pessoa não tem cabeça para lidar com isso, sempre acaba em tragédia, sempre há um crime por trás. Mas as motivações, muitas vezes, elas são, aqui, o meu ponto de vista completamente espiritual. A motivação, ela está dentro daquele espírito. É como se ele, enquanto ele não cura, enquanto ele não tira dele aquilo que lhe é motivo de vergonha, aquilo que lhe é motivo de escândalo, como Cristo deixou dito para nós, você acaba caindo em tentação muito fácil. Parafraseando essa parte bíblica em que Cristo fala que se teu olho é motivo, vamos supor assim, seu olho direito é motivo de escândalo, vá e arranque-o, E às vezes a gente leva isso ao pé da letra. De repente tem que ser levado ao pé da letra. No sentido espiritual, por exemplo, quando às vezes você vê uma pessoa, suponha que tenha nascido cega do olho direito, porque estou parafraseando isso. Então, aquilo era o motivo. Quanto mais ela enxergava, isso acontece, tá? Quanto mais enxergava, quanto mais cobiçava, na verdade, o espírito é cheio de inveja, então, de repente, ele tem que nascer cego dos 2 olhos, ou de um olho. Ele tem que nascer com algum tipo de deficiência para que ele tenha um freio, e pelo menos para que ele se pergunte, por que é que eu nasci assim? Mas quem nasce nessa condição mais kármica que a gente fala, é onde entra a frase do espiritismo, que a dor é uma bênção que Deus envia seus eleitos. Quando você tem a oportunidade de sofrer, é a tua chance de curar em você um mal que exista. E esse mal, ele pode ser visível fisicamente, como eu estou falando, como ele pode ser completamente impregnado no nosso espírito, no nosso subconsciente. Ele está lá dentro, ele não nos traz paz, ele só acarreta cada vez mais insônia, ansiedades diversas, síndromes, problemas mentais, de tudo quanto é ordem. Quando você trata tudo que é correspondente a essa vida e não encontra uma cura, pode ter certeza que de repente o teu problema está lá dentro, mas bem dentro da sua alma, onde você vai ter que mergulhar. Se você tem condições nessa vida de fazer isso, como é um dos tratamentos que eu faço na terapia de vidas passadas, perfeito. Mas eu nunca vou poder atender muita gente. E tem gente que eu não posso atender. Então, o que eu quero fazer com esse vídeo é trazer esse alerta de repente você conseguir descobrir alguma coisa em você que te proporcione o seu espelho, que você se veja como tem que ser com a luz que eu tô falando, porque é aí que você evolui. A gente evolui diante da consciência, que é a própria existência. Enquanto a gente não tem essa consciência, enquanto a gente não mergulha nisso, enquanto a gente não desperta, nós somos vulneráveis a tudo que é natural, a terra. Neste caso, quando uma pessoa usa muito da terra, usa muito de pessoas para crescer
demasiado, ela é materialista. Quando as pessoas brigam e se matam por causa de dinheiro, por causa de terreno, por causa de herança, elas são materialistas, ou seja, a terra manda nela. Quando você tem que exercer a força do seu pensamento, do seu espírito, para que você consiga comandar a si mesmo, e não o contrário. E aí é o caminho da própria evolução, quando você consegue se frear. Então, quando uma pessoa nasce com algum problema, e é preciso pesquisar se aquela pessoa tem uma dívida kármica nesse sentido, porque pode ser que não seja. Cada caso é sempre um caso, mas pode ser que seja. É uma oportunidade de freio para que aquela pessoa comece a refletir e controlar o seu instinto primitivo, a sua primitividade espiritual. A Flor de Lis não teve essa sorte. Ela não sofreu. Eu não sei como ela está na cadeia agora, mas eu não consigo acreditar que ela seja uma pessoa que tenha sofrido. Ela pode estar ligeiramente envergonhada, parece que nunca admitiu o crime, né? Até onde eu pesquisei. Ela se diz inocente e não mentora daquilo, enfim, da qual ela foi acusada, mas pegou aí muitos anos de cadeia e a justiça também não vai prender se não tem um fundo, se ela não conseguiu provar aquilo de alguma maneira. E o fato de ela não admitir não quer dizer nada. Mas ela não sofre. Se ela tivesse sofrido, talvez se ela tivesse sido uma pessoa que tivesse tido a oportunidade do sofrimento de um jeito ou de outro, na vida. Eu tô falando de um sofrimento que faça você parar e refletir. Não de uns... Ou pelo menos também tem casos de pessoas que sofrem com resignação, não questionam. Eu escuto isso muito nos meus atendimentos, porque lá dentro essa pessoa sabe que ela precisa passar por aquilo. Ela entende que ela tem que passar por aquilo, porque o espírito sabe que tem que passar por aquilo como uma espécie de lição que tem que aprender. Uma maneira de mudar a sua essência, de se curar. E tem aquela pessoa que sofre e se torna rebelde diante do sofrimento, porque ele não consegue aceitar ainda que ele esteja passando por aquilo. Mas ninguém é tão especial que não vai sofrer, pelo contrário. O sofrimento é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Pode ser horrível escutar isso, mas se isso é aquilo que freia você nesta vida de não cometer um crime, de não cometer um pecado a ponto de manchar ainda mais a sua alma, então que bênção! Aquilo que nós chamamos de karma é muitas vezes também visto como um freio, uma maneira de brecar que você continue errando daquela mesma forma, brecar os teus instintos primitivos. Às vezes é preferível estar manco, estar machucado, estar tão sofrido, tão solitário, tão depressivo, do que se tornar uma pessoa do mal, do que se tornar uma pessoa que vai fazer o mal também, não só para si, como para os outros, porque a gente passa a olhar mais para dentro. São perspectivas completamente espirituais. Não sou dona de verdade nenhuma, como sempre falo, mas tenho muita experiência para contar. Esta é a primeira vida que Flor de Lis nasce mulher. Ela sempre foi homem em todas as suas vidas. E pelo meu ponto de vista, não diminuiu a intensidade do erro. Ela poderia, talvez, por conta da própria feminilidade, que às vezes deixa as mulheres tendem a ser mais sensíveis. Eu acredito que por conta da maternidade, perdão, essa palavra que eu queria mesmo usar, pode tornar essa pessoa mais sensível, pode tornar aquele espírito mais humano, mas não foi o caso. Ela foi sempre muito perversa em outras vidas, como homem, com aparências grosseiras, feia, com aparência rude. Nunca foi um homem que soasse simpático, nunca foi um homem que soasse atrativo, nunca foi... Não estou falando de beleza com intenção nesse sentido sexual, não, nunca foi uma pessoa prazerosa, sempre muito grosseiro, como se aquela casca estivesse manifestando de fato a sua própria alma. O que acontece é que ela começa lá na Grécia Antiga e sempre esteve em meios políticos. Ela sempre se envolveu, no caso, ele, né, como um espírito, no sentido que sempre foi homem, este homem de outras vidas, sempre se envolveu em política. Porém, apesar de estar envolvido no meio da política, nunca teve força de palavra. Não era uma pessoa que naturalmente tivesse uma boa oratória e chegasse e conseguisse se impor. Tanto que eu vi alguns especialistas comentarem dos discursos da Flor de Lis que ela não era convincente nem nos discursos dela. Realmente eu não consigo entender como ela conseguiu ser eleita. Mas eu não fiz essa análise, estou só parafraseando algumas pessoas. Ela tentava se impor em suas vidas passadas como homem, na política tentava se impor, tentava ser visto, tentava ter poder, mas nunca conseguiu. E ao longo dessas tentativas, em várias vidas que teve, sempre na política, para você ver que a nossa política, no mundo inteiro, a gente não tem bons espíritos nela, tá? A gente não tem. Ela foi ficando com raiva, a raiva foi migrando para o ódio e o ódio para um desejo ardente de vingança. Ela é um tipo de alma vingativa, é um tipo de alma que carrega muito ódio e disfarça quando quer, mas mostra também e muito bem quando deseja. Então, como ninguém olhava para ela, ela sempre usava os mais fracos, humilhava os mais fracos,
Eu não sei, eu não sou testemunha, mas cá comigo, eu imagino que no convívio dela, sendo ela essa matriarca, grande mãezone, não sei o que, ela devia humilhar muito aquelas crianças no cotidiano, em coisas pequenas. E ela nunca fez em nenhuma de suas vidas um ato de caridade, de amor sincero, de amor genuíno. Ela sempre usou as pessoas mais fracas, mais humildes, com menos estudos, realmente sem ter como se defender, para, através dessas pessoas, conseguir subir, conseguir ter notoriedade. E mesmo com essa notoriedade, ela não chegava onde ela realmente desejava chegar. Ela nunca conseguiu. E por não conseguir alcançar os seus propósitos, ela sempre foi também uma assassina em várias vidas. Como homem, assassino mesmo, de colocar a mão na massa, de ser a pessoa que praticava o crime. Nessa vida, o que me parece, não que ela não tenha mandado matar, mas vamos dizer que as outras vidas eram mistas. Então ela podia ter seus subordinados que faziam esse serviço sujo para ela, mas ela colocou a mão na massa também, quando foi homem. E nessa vida, sendo mulher, ela conseguiu ter alguém que fizesse por ela. Ela conseguiu manipular, ela manipulou também a opinião pública. Obviamente, quando você olha para uma pessoa que tem aquele montoeira de criança, que tirou de situação de risco e tudo mais, você olha e fica encantado. Nossa, que boa pessoa. E poderia, de repente, ter sido uma boa pessoa se fizesse isso de coração. Mas ela fez isso para ter essa autopromoção e, de fato, ela conseguiu. Lamentável. Se vocês olharem bem para o rosto dela, vocês vão poder perceber que ela traz esses traços masculinos. Quando a nossa energia ela é muito forte de outra vida, a gente traz aquilo com força. A energia se condensa de maneira que se materializa. Assim, espiritualmente, conseguimos explicar determinadas doenças, por exemplo. Quando eu acho que foi esse o meu caso, como eu tinha muito trauma, muita mágoa e criei aversão pela França, eu nasci ao contrário da Francine, fisicamente completamente diferente dela. Então eu acho que no meu caso eu fiquei na aversão por conta do meu sofrimento, daquilo que eu passei. Mas em geral a gente pode trazer esses traços. Então às vezes o nosso corpo, a nossa imagem, elas podem estar refletindo sim algumas características oriundas de outras vidas. Mas a verdade, a bem da verdade, é que para a gente enxergar bem, no meu caso, mediunicamente falando, eu tenho que olhar só nos olhos. E a partir dos olhos, o rosto tende a se transformar. Enfim, mas ela traz isso de maneira física, um rosto pesado, ela traz esse peso no físico dela num todo, pelo que eu consegui ver. Ela nunca foi leve e não foi espontânea, ela tem já consigo essa driblagem, essa coisa de lidar com as pessoas, porque ela faz isso, né? Há quanto tempo que ela carrega, porque esteve em outras vidas sempre no púlpito, mas assim, não era considerada. Por mais que ela chegasse na política, ninguém queria saber, não era uma pessoa assim, nossa. Na verdade, ela quer ser adorada. Ela traz esses traços de psicopatia do meu ponto de vista. E não estou falando isso por uma visão científica, uma visão espiritualista, roubando essas palavras para mim. Mas o espírito em si é carregado de vaidade, por isso que é narcisista. E é carregado de frieza, por isso os traços de psicopatia. E é pelo poder, ela quer poder. Talvez ela tenha tido no plenário como uma pessoa pública, uma pessoa do povo, talvez ela não tenha tido a notoriedade que ela queria ter. Aí, paralelamente a isso, teve o gatilho do marido dela estar traindo na questão financeira, de repente estar fazendo um caixa 2. Eu não sei exatamente qual foi o gatilho, pode ser que seja isso. Mas espiritualmente falando, eu imagino que possam ter juntado as duas coisas. E ela precisou ter todos esses filhos que ela adota, fora os que são os filhos genéticos, né, os filhos dela mesmo, assim, todos esses filhos adotivos se tornam uma espécie de alavanca, uma espécie de escada para ela aparecer. É como se ela subisse sobre todos e dissesse, olha, eu existo, eu tô aqui, venham me ver. Infelizmente, nós temos a tendência de sermos enganados o tempo inteiro. Você já não foi enganado em sua vida por pessoas, de repente, que tinham intenções muito negativas? Mesmo que não fosse assim, nossa, a pessoa quer te matar. Mas eu já passei por isso, de ter pessoa que queria me matar. Mas pessoas que querem nos prejudicar de alguma maneira, porque são levadas por uma inveja, elas se corroem de ódio, porque vem você com a vida que você tem, mesmo quando você não tem nada para oferecer. Porque a inveja é do espírito e não da matéria. Se o espírito está realmente cheio de energia, de paz, de Deus, daquilo que é bom, como você entende que seja bom, benéfico, positivo, não tem por que você invejar o outro. Agora, de repente, ela nunca se destacou porque ela não tem capacidade para isso. Ela não tem essa inteligência, ela não tem algo voltado para o povo de verdade, de maneira genuína, como pouco a gente vê na história, do meu ponto de vista, mas não entro nesse tipo de discussão.
Ela não tem isso. Então, de repente, desde lá de trás, quando ela tentava aparecer e não conseguia, e nessa vida precisou de todas essas crianças, enfim, para ser vista pela sociedade e pela imprensa, né? Porque claro que chama atenção, e ninguém tem culpa, nem a imprensa, de ter dado essa abertura, nem quem acreditou nela tem culpa. A gente também tem que saber que a gente erra. Eu já errei acreditando em pessoas muito negativas na minha vida e não enxerguei. E cada um de nós tem que olhar para si. Por que você não consegue enxergar aquilo? Por que a gente se ilude? Porque é uma ignorância que precisa ser tratada. Às vezes você está numa fase mais vulnerável, mais carente, ou está muito ocupado e não consegue perceber as coisas como elas realmente são. E enquanto sociedade, tudo isso se junta, porque cada um tem um pouco dessa vulnerabilidade e dessa ignorância mesmo. É por isso que eu sempre enfatizo. Respeito muito a literatura, respeito muito tudo, tanto que escrevo. Mas eu acredito mesmo naquilo que eu vejo, que eu sinto, e é por isso que eu compartilho. Onde eu sou testemunha de uma maneira direta ou indireta, mediunicamente, espiritualmente ou fisicamente, sem ficar criando ilusões. Infelizmente é o histórico dela. E mesmo tendo sido presa, eu duvido que numa próxima vida ela mude, a não ser que ela nasça com alguma coisa que a breque. Mas para isso, o espírito tem que ou pedir por isso, ou aceitar isso. Para isso, ele tem que ter consciência. Nossa, eu errei de novo, eu fiz aquilo de novo, eu não consigo melhorar, eu não consigo evoluir. Pode me dar um remédio para isso parar? Aí você vai lá e vai precisar, a espiritualidade vai te anestesiar de alguma maneira para que você comece a brecar. Mas ele tem que aceitar ou pedir. De repente, os mentores podem sugerir, depois que desencarnar, depois que tiver sua passagem no umbral e todo aquele processo que a gente sabe como é que é, chegar, quando for a hora de voltar, ela pode ter, provavelmente já teve em outras vidas, tanto que nessa nasceu mulher, é uma sugestão. Olha, vamos ver como mulher você se sai? Não deu bom, né? Então, de repente, numa próxima vida, ela pode vir com algum tipo de problema que a faça, que a segure, que segure os seus instintos. Porque a gente só passa por esses instintos, a gente só consegue educar os nossos instintos primitivos do espírito na matéria. Não é no mundo espiritual. Por isso que a gente encarna, reencarna. Porque a gente precisa do ambiente da matéria para brecar o instinto, educar o espírito, digamos assim. E a dor faz parte desse processo. Sei lá, talvez se ela nascesse muda, se ela não pudesse falar, porque a voz sempre foi um grande instrumento de arma na mão dela, através da manipulação. Mas enfim, Deus é que sabe. Espero que vocês tenham gostado dessa análise e espero que eu possa ter trazido para vocês um pouco de luz, uma perspectiva que traga também conhecimento espiritual a partir disso que eu contei. E se você gostou desse vídeo, então deixa o seu joinha, tá? Assista aqui minha playlist de vidas passadas, dessas análises, entre outras que eu tenho, de mediunidade, enfim, é isso, meus amores. Quer fazer terapia comigo? Terapia de vidas passadas, terapia quântica, entre em contato através do e-mail fernandahuser.terapeuta@gmail.com, agende o seu horário, você vai falar com a minha equipe. Um beijo enorme na sua alma, fiquem com Deus, lembre-se sempre, admita, se você não sabe, admita. Se você não é capaz para alguma coisa, simplesmente admita. E isso mostra que o seu espírito tem humildade, e se há humildade, então há luz. Gratidão.